Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou terapeuta especializado em transtornos emocionais e eu estou fazendo esse conteúdo para poder ajudar você que tem problema com medo, com angústia, tristeza, mágoa, insegurança. Com certeza, essas emoções acabam de alguma maneira prejudicando e atrapalhando a sua vida. Possivelmente por causa desses sentimentos você já vem desenvolvendo algum grau de ansiedade, ou até mesmo de depressão. Mas deixa eu explicar por que isso acontece. Mas antes quero pedir para você, me segue aqui no canal, curta também esse conteúdo para que o YouTube entregue para mais pessoas que precisam ouvir o que eu vou compartilhar com você. É interessante a gente entender que, assim, 80% dos erros que a gente comete na vida acontece porque a gente está emocionalmente alterado. Por exemplo, você já deve ter ouvido aquela história de uma menina que se envolveu com um bandido. O pai, a mãe, a avó, o tio, os amigos disseram para ela não se misturar com aquela pessoa, não se envolver com aquela pessoa, e mesmo assim ela foi lá, quebrou a cara, sofreu e voltou, depois arrependida daquele relacionamento tóxico. A pergunta é por que ela fez isso? Simples, porque ela estava sob uma forte emoção, que é a paixão. Outro exemplo, eu acredito que você já passou pela experiência de estar com raiva, e você fala um monte de coisa para pessoas que você ama, e depois que aquele sentimento passou, você se arrependeu profundamente de ter falado um monte de besteira. A questão é, por que você fez? Você estava sob um forte sentimento chamado raiva. Ou então, você tem vontade de viajar de avião, mas você não consegue. Você quer aprender a dirigir, mas não se sente habilitado para poder desenvolver as habilidades necessárias para pegar no volante de um carro. Ou até mesmo você gosta de uma pessoa, mas você não consegue conversar com essa pessoa para tentar construir uma relação, um compromisso. A pergunta é, por que muitas vezes você quer fazer as coisas e não consegue? Por causa de um outro sentimento chamado medo. Então, você consegue observar que quase todas as coisas que a gente acaba ou deixando de fazer, ou fazendo da maneira errada, é porque tem alguma emoção envolvida. Isso significa que, por causa dos nossos sentimentos, muitas vezes a gente deixou de ter resultados melhores, deixou de aproveitar melhor a vida, ou até mesmo destruiu e prejudicou algum tipo de relacionamento. Deixa eu explicar como isso funciona na prática. Por exemplo, quando você está sobre a emoção da raiva, possivelmente você vai falar um monte de coisa, vai brigar, discutir com pessoas que, na realidade, elas vão acabar de alguma forma se ofendendo com você exatamente por causa dessa emoção. Se você tiver com a emoção do medo, possivelmente você vai também travar o medo que ele faz. Ele para você. Você quer avançar, mas você não consegue. Se você estiver sentindo tristeza, possivelmente a sua tristeza vai levar você a perder energia. Se você não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de estar com ninguém. Ou então, se você tiver com sentimento de mágoa, uma grande chance de você, em algum momento da vida, você desenvolver uma doença grave, como, por exemplo, um câncer. O que eu quero hoje é mostrar para você como você pode gerenciar essas emoções. Por quê? Porque se você entender como funciona o seu cérebro, se você conseguir aprender a lidar com essas situações, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor e vai evitar de desenvolver problemas emocionais mais graves, como já falei no início desse conteúdo, que é a depressão e a ansiedade. Mas para isso, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que, assim, nesse ambiente onde existem muitos problemas emocionais, normalmente pessoas não nos entendem, parentes, familiares. Eu acredito que você já deve ter ouvido alguém falar para você assim, para de bobeira, isso é besteira, você precisa arrumar um trabalho, vai fazer alguma coisa. E isso possivelmente já aconteceu com você porque você estava angustiado, triste, não querendo sair de casa, não querendo fazer nada. Então, é muito comum pessoas que nunca experimentaram, nunca passaram pelo sofrimento profundo de um sentimento tóxico que está ali perturbando o nosso inconsciente, tá? Estado de compulsão, repetição, nos atrapalhando. Normalmente, as pessoas acabam não nos compreendendo por aquilo que a gente está vivendo, está passando. Mas eu quero dizer para você, assim, hoje eu sou um terapeuta especializado nessa área porque eu já passei por experiências que, eu posso dizer assim, por causa da tristeza, da angústia, atrapalharam muito a minha vida. Chegou um momento que eu cheguei à conclusão que eu queria mudar essa realidade, eu só não sabia como, e foi daí que eu encontrei um caminho que fez com que eu conseguisse voltar a ter uma vida normal. Eu passei por muitos momentos difíceis, eu fui rejeitado na infância pelo meu pai, então eu tive sentimento de rejeição, também tive sentimento de mágoa, carreguei mágoa por muitos anos, tive um sentimento muito forte de tristeza, por causa do falecimento do meu avô, que foi quem me criou. Então eu sei o que você está sentindo, eu sei o que é a dor emocional, eu sei que tem sentimentos enraizados, que não nos abandonam.
Então, eu quero dizer para você que eu te compreendo. Para isso, eu estou aqui, para te ajudar a achar um caminho, uma solução para mudar a situação que você talvez esteja vivendo, esteja passando. Mas para isso, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que para você resolver, de fato, esses sentimentos aí que te perturbam, existem alguns passos que precisam dar. O primeiro é que você precisa desenvolver uma coisa chamada inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade de você saber gerenciar as suas emoções. Só se você desenvolver essas habilidades, ou melhor, desenvolver essa habilidade, você vai conseguir ter os resultados que você deseja. Por quê? Porque assim, não tem como nós evitarmos de termos sentimentos tóxicos. Todo mundo em algum momento já ficou triste, angustiado, com raiva, com medo, inseguro, carente. Todos nós em algum momento já nos sentimos dessa forma. A questão é, não tem como você evitar, mas tem como você não alimentar esses sentimentos que em algum momento vai fazer com que você tome decisões erradas ou perca boas oportunidades na vida. Então, a primeira coisa que você precisa é entender que, assim, desenvolver inteligência emocional vai dar a você a condição de você gerenciar essas emoções quando elas se manifestarem na sua vida. Para você fazer isso, o primeiro passo que você precisa dar é que você precisa ter um autoconhecimento do que você, de fato, vem sentindo, ou do momento que essas emoções tóxicas se manifestam na sua vida. Vou dar um exemplo. Eu me lembro que uma vez eu estava na cozinha da minha casa e quando eu fui olhar meu celular, tinha uma mensagem ali de uma pessoa, e essa pessoa era uma pessoa amiga, mas ela teve uma interpretação distorcida lá de alguma situação relacionada a outras pessoas e acabou achando que eu fiz parte daquele processo, né, daquele desentendimento ou daqueles comentários acerca dela. E ela me mandou uma mensagem assim, muito agressiva, violenta. E quando eu li essa mensagem, naquele momento eu fui tomado de um grande sentimento de raiva, de indignação. Peguei o celular e comecei imediatamente a querer responder. No meio do caminho, eu comecei a raciocinar e pensei assim, pô, eu tô com raiva. Se eu mandar essa resposta agora, eu tenho certeza que eu vou acabar com uma amizade. Então, naquele momento, ter consciência do que eu estava sentindo fez com que eu tomasse uma decisão. Bom, de não continuar a escrever o texto enquanto aquela raiva não passasse. Então, o que eu fiz? Deixei o celular, fui para um outro ambiente, e aí esperei aquele sentimento ruim desaparecer. E quando, depois de algumas horas, eu voltei, peguei o celular, mandei a mensagem de uma outra maneira, e aí eu consegui reverter aquele cenário, onde a pessoa ela acabou se desculpando comigo, porque ela percebeu que eu não tinha nada a ver com aquela confusão que ela tinha se metido. Bom, o que eu quero dizer para você? Quando a gente entende o que a gente de fato sente, a gente tem a decisão de não agir, não se posicionar, não falar, porque aquele sentimento forte, com certeza diminui a nossa capacidade de raciocinar. E aí, com certeza, se a gente tomar uma decisão mediante aquela emoção, a gente vai tomar a decisão errada. Então, quando você está sobre algum sentimento, a primeira coisa que você precisa é identificar que sentimento você está tendo. Angústia, tristeza, raiva, medo. Se você tiver essa percepção, você já vai entendendo que você está desqualificado para agir ou fazer qualquer coisa. A questão é, se você alimenta aquilo ali, que é o que acontece com a maioria das pessoas, elas ficam remoendo aquela imagem na cabeça dela, que está fazendo com que ela se sinta desconfortável, aquela emoção ela vai aumentar, ela vai crescer. Então, se você entende que você está sob um sentimento forte, aquilo vai te prejudicar, é o momento de você agora tomar uma decisão. Qual é a decisão? De mudar seus pensamentos. Então, raciocina comigo. Primeiro, você tem que identificar o que você está sentindo, raiva, medo, angústia, revolta. Segundo, você tem que ter um autocontrole, isso é, naquele momento não é hora de você tomar nenhuma decisão, nem desistir, nem se comprometer. E terceiro, é hora de você gerenciar essas emoções, fazendo com que ela desapareça. Como? Mudando o foco do pensamento. Isso é, você tem que escolher o que você quer pensar. Então, se você está num momento como esse, comece a buscar boas lembranças, bons momentos, pensar em outras coisas. Isso vai fazer com que aquela emoção ruim que está sobre você, ela vai diminuindo, até você perceber que agora você voltou ao equilíbrio. E aí sim, agora que você está equilibrado, você tem condições de poder tomar a decisão certa e fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes, nesse momento, isso pode ser acrescido de um exercício de respiração, de você sair daquele ambiente, de forma que venha contribuir para você se reabilitar e voltar a ficar tranquilo. Então, o que eu quero dizer para você? A inteligência emocional é a capacidade que você tem de entender o que você está sentindo, de você ter controle sobre o que você está sentindo e de você mudar o que você está sentindo para você poder tomar a decisão certa. Ok? Bom, o segundo passo para você aprender a lidar com as emoções é você entender que existe uma outra coisa que ativa um emocional negativo. Isso é, emoções tóxicas, que são as crenças. O que são crenças? Todos nós temos um diálogo interior. Você conversa com você mesmo. Significa que em algum momento você está pensando
e esse pensamento te move a uma ação. Muitas vezes nós carregamos uma série de pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, eles vão ativar emoções tóxicas. E por que eu digo isso? O cérebro, ele não sabe identificar o que é real e o que é imaginário. Por exemplo, se você estiver vendo um filme, isso significa que em algum momento que você estiver assistindo o filme, o seu emocional vai ser ativado. Se o filme for de terror, de medo. Se for de drama, tristeza. A questão é, você sabe que aquele filme ele não é real. Você sabe que aquele ator que no filme ele está morrendo, ele não morreu. Você sabe que aquele sangue é tinta. E tudo aquilo é uma montagem. Mas mesmo assim, você continua com as emoções no momento que você está assistindo o filme. Isso é, teu cérebro emocional não sabe distinguir o real do imaginário. Então, o que ele faz? Ele começa a liberar emoções relacionadas àquelas imagens. Então, se você começar a ter pensamentos negativos sobre você mesmo, esses pensamentos vão alimentar imagens na sua cabeça sobre a sua pessoa, e isso vai fazer com que você comece a liberar emoções tóxicas. Então, por exemplo, você pode ter pensamentos de identidade, isso é, pensamentos negativos. Minha vida é difícil, minha vida é complicada, eu sou uma pessoa problemática, eu sou uma pessoa radical. Então, quando você começa a pensar coisas negativas sobre você mesmo, o que você vai ativar? Sentimentos tóxicos. Você pode ter crenças, que são crenças de capacidade. Você começa a pensar, eu não consigo, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou prosperar, eu não tenho condições, é muito difícil, muito complicado. Se você tem esses pensamentos, significa que esses pensamentos vão também gerar emoções tóxicas que vão prejudicar a sua vida. Então a gente pode desenvolver crenças de identidade, crenças de capacidade, e existe uma outra crença também que é chamada de crença de merecimento. E o que é isso? É você achar que não merece conquistar aquilo. Por exemplo, eu já vi pessoas falarem assim, eu jamais vou ter condições, uma vida financeira boa, porque eu não estudei. O que é isso? É uma crença. E por quê? Porque tem muitas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na vida, mas montaram um comércio, conseguiram ganhar dinheiro, conseguiram prosperar. Mas se você acredita nisso, você acaba vivendo essa realidade, porque você se torna aquilo que você crê. Se você crê que é fraco, você vai ser fraco. Se você crê que você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa difícil. Se você crê que você vai viver na pobreza, você vai viver na pobreza. Se você crê que você é uma pessoa radical, você vai se tornar radical. Então tudo isso vai envolver sentimentos negativos que vão fazer com que você, muitas vezes, procrastine, que é quando você sente que você quer fazer alguma coisa, mas nunca consegue. Pode levar você também a se auto-sabotar. Você começa num projeto e aí no meio do caminho você desiste. Possivelmente deve conhecer pessoas que várias vezes começaram a fazer alguma coisa e no meio do caminho pararam. Começaram a faculdade, pararam, curso, pararam, começaram a empreender também, tem um negócio de desistir no meio do caminho. Então, por que as pessoas elas agem assim? Exatamente porque ela carrega sentimentos tóxicos alimentados por pensamentos negativos sobre si próprio. Como é muito difícil, não dá certo, não vou conseguir. Então, como é que eu posso resolver meus problemas emocionais? Bom, primeiro, desenvolver a inteligência emocional, autoconhecimento, autocontrole, automotivação. E agora, identificando as minhas crenças. E aí, como é que eu faço? Talvez seja a sua pergunta, para mim remover essas crenças. Existem várias ferramentas, vou te apresentar uma delas, que é a interiorização, é você se questionar. Por que eu não vou conseguir? Por que eu não sou capaz? Se descobrir o que levou você, muitas vezes, a se tornar essa pessoa, isso, se acreditar que você realmente é isso, também contribui. Quando você começa a pensar, onde que eu vi isso? Eu me lembro que eu já conversei com vários pacientes que tinham crenças negativas, e esses pacientes normalmente me relatavam que na infância eram os pais, o ambiente, onde ela ouvia muitas coisas tóxicas, ouvia muitas palavras que deixavam ela para baixo, você não tem jeito, você nunca muda, você nunca vai ser ninguém na vida. E essas palavras, de tanto serem repetidas, fez com que entrasse na cabeça da pessoa e ela passasse a acreditar naquilo como verdade. Eu até lembro uma vez uma experiência muito interessante de uma paciente minha, que ela desenvolveu anorexia, e tudo que ela comia botava para fora. Quando eu fui atendê-la, eu fiz a seguinte pergunta: me diga uma coisa, qual é a frase que arma na sua cabeça quando você vê um prato de comida? E ela falou para mim assim: vou ficar gorda. Naquele momento que ela me relatou isso, eu descobri que a crença de vou ficar gorda fazia com que ela sabotasse o apetite. Eu perguntei para ela: onde é que você ouviu isso? E ela falou assim: eu ouvi na infância. Minhas colegas de escola diziam para mim que eu ia engordar. Então, por causa de ela ouvir aquilo tantas vezes, ela acabou desenvolvendo essa crença de que ela ia ficar gorda se ela comesse. Por causa disso, ela vinha sofrendo com problema de anorexia, dificuldade de se alimentar. Então, as crenças é uma forma de atrapalhar a sua vida, de prejudicar você. Vai fazer com que você desista, tenha sentimentos tóxicos e não chegue aos seus objetivos. Outra coisa que é importante você tratar também é a questão do ambiente tóxico. Então, eu falei, inteligência emocional,
suas crenças, e eu vou falar agora do ambiente tóxico. O que é isso? Todos nós passamos por momentos difíceis. Você passa um momento difícil no casamento, você pode passar um momento difícil no seu ambiente de trabalho, você pode passar um momento difícil com seus pais. O problema é que quando esse momento ele se estende por muito tempo, isso vai fazer com que você também desenvolva sentimentos negativos que vão travar e bloquear a sua vida. Então, é interessante a gente, às vezes, avaliar se o que a gente está sentindo é por causa de um ambiente desse. E aí você diz assim, Marcelo, como é que eu resolvo isso? Porque realmente eu vivo mal porque eu vivo lá em casa com meu marido, que é um problema, a gente vive brigando, desentendimento, ou são meus pais, ou é a minha esposa. Como é que eu resolvo isso? Eu sempre digo para as pessoas que o que as pessoas não têm não é porque elas não podem, é porque elas não sabem. Então, o que você precisa de conhecimento. Conhecimento vai fazer com que você ache o caminho que você não está enxergando. Isso é, se você vive num ambiente tóxico por causa do seu casamento, o que você precisa fazer? Estudar tudo sobre relacionamento conjugal. Se você tem um problema tóxico por causa dos seus filhos, você vai estudar tudo sobre relacionamento entre pais e filhos. E você diz, mas como é que eu vou estudar? Você tem uma coisa nas suas mãos que é poderosíssima, que é a internet. Ela te dá a condição de você aprender qualquer coisa sobre qualquer assunto, qualquer momento. Se você for lá no YouTube, digitar qualquer tema, você vai aprender sobre dinheiro, você vai aprender sobre relacionamento, você vai aprender sobre emoções, você vai aprender sobre tudo. Então, quando você não sabe como resolver um ambiente tóxico, você precisa buscar conhecimento. Ou então, você pode buscar alguém que vai te ajudar, por exemplo, no processo de terapia. Se seu problema é emocional e você não sabe, não está conseguindo achar um caminho, se não está conseguindo resolver, você contrata um terapeuta para poder guiar você, te orientar a resolver essa situação. Ou então, até mesmo um terapeuta de relacionamento, se seu problema estiver relacionado à questão de convívio com seu marido, com seus filhos ou com seus pais. Mas entenda que um ambiente tóxico ele vai te adoecer. Se você não mudar esse cenário, você vai adoecer em algum momento. O seu cérebro até consegue lidar com as adversidades, mas não consegue lidar com elas de forma permanente. Então, se você perdurar por muito tempo num cenário como esse, com certeza você vai desenvolver problemas mais graves, problemas emocionais que vão, sem dúvida alguma, te adoecer e prejudicar a sua vida. Então, resolver os problemas, ou melhor, resolver um ambiente tóxico é fundamental para que você possa ter uma saúde emocional, posso dizer assim, saudável, né? Você viver bem sem ter essas emoções tóxicas. E a quarta coisa que você precisa tratar também são seus traumas. O que são os traumas? São experiências do passado que te marcaram negativamente. Eu vou explicar para você como isso acontece, exatamente para que você possa identificar se o que você sente hoje está relacionado a esses traumas, e assim você possa tratar. O que ocorre? O nosso cérebro, ele tem a parte lógica, que a gente chama de neocórtex, e ele tem a parte emocional, que nós chamamos de sistema límbico e reptiliano. Quando você raciocina, essa parte lógica frontal que vai exatamente se manifestar. Quando você sente, é a parte que dá próxima à nuca, que é ativa, que são os sentimentos. Todos nós, quando temos experiências negativas, normalmente nós temos sentimentos atrelados a isso. A questão é, quando você tem uma experiência muito forte, em vez desse sentimento ele se diluir, que talvez você já viveu essa situação, você está com raiva hoje do seu marido, mas você acorda, a raiva passou, você está magoado com seu irmão 3 dias depois, daquela mágoa desapareceu. Então, assim, é normal as emoções elas se diluírem no decorrer dos dias. Você morreu uma prima, você vai ficar uma semana triste, depois aquela tristeza vai embora. Mas quando você tem uma emoção muito forte, esse sentimento ele fica registrado no seu inconsciente. Então, ele não dilui. E aí, o que vai acontecer? Ele vai criar um cenário, esse cenário vai criar os gatilhos mentais, onde vai ativar esse sentimento de forma permanente. Isso aí você vai sempre ou ter medo, ou ter insegurança, ou ter raiva, ou ter angústia, ou ter tristeza. Isso acontece exatamente pelo fato do cérebro ele ter registrado aquela emoção e ter criado os gatilhos mentais. Então, vou te explicar na prática. Imagine que você dobrou a esquina e você foi assaltado. Isso à noite, foi um motoqueiro, e você estava saindo de casa e de repente a pessoa tentou roubar seu celular. O que vai acontecer? Quando você fugia, você não deixou ele roubar seu celular, ele deu um tiro em cima de você, quase o tiro te acertou, você vai ter um pico emocional muito forte, que vai possivelmente se transformar num trauma. Qual é a experiência emocional que você teve ali? Medo. E o cérebro vai criar os gatilhos. Por exemplo, quando a experiência foi à noite, e aí você começa a ter medo de sair à noite. A experiência foi numa esquina deserta. Toda vez que você está num lugar deserto, você ativa medo. A experiência foi com um motoqueiro. Toda vez que você vê um motoqueiro, você vai pensar que é um ladrão, vai ativar o sentimento do medo. Então, o que ocorre? Como a gente pode ter várias experiências emocionais que ativando sentimentos muito fortes, por exemplo, uma traição, falecimento de uma pessoa que você ama muito, quando você sofre um abuso sexual na infância,
você presencia uma cena de agressão, uma pessoa sendo assassinada, um pico emocional muito intenso, há uma grande possibilidade de você registrar essa emoção de maneira permanente. E aí depois, por causa dos gatilhos, você vive sempre no seu emocional alterado. Essas associações, elas podem ser variadas, inclusive até, por exemplo, o próprio horário. Tem pessoas que passam mal naquela hora específica. Marcelo, eu passo mal só de manhã, eu passo mal só à noite. Eu tive uma paciente uma vez que ela dizia, Marcelo, eu passo mal sempre às 2 da tarde. E aí eu fui descobrir por que ela, né, tinha sempre as crises de ansiedade nesse horário. E aí fomos averiguar e descobrimos o seguinte: ela perdeu a mãe e a irmã foi atropelada nesse horário. Se ela estava em casa, o telefone tocou, quero lhe comunicar que a nossa mãe veio óbito. Que horas era? 2 da tarde. Alguns anos depois, alguém ligou e disse, sua irmã sofreu um acidente de trânsito. Que horas era? Às 2 horas da tarde. Então, sempre às 2 horas, ela tinha uma crise emocional. Então, o que acontece? Por causa disso, no momento que os gatilhos eles ativam, as emoções começam a se repetir dentro da pessoa. E aí, se for medo, é o medo que vai vir. Se for angústia, é a angústia que vai vir. Se for raiva, é a raiva que vai se manifestar. E essas emoções permanentes fazem com que o seu cérebro libere cortisol e adrenalina. E é por isso que as pessoas desenvolvem transtorno de ansiedade e um transtorno de depressão. Bom, talvez você esteja se perguntando agora, Marcelo, isso aí é o meu caso, eu estou nesse cenário, o que eu faço? E onde eu quero dizer para você agora, veja, para você resolver essa situação, não basta eu simplesmente aqui falar na live, não vou conseguir resolver o seu problema, porque assim, a gente tem que usar ferramentas específicas para poder tirar essa dor emocional. O que eu posso dizer para você é que esse problema tem solução. Existem exercícios que você pode aplicar com a sua mente, que vai fazer com que essa dor emocional, com que esse desconforto, ele desapareça. E aí, se você para de ter essa compulsão, repetição de emoções que estão registradas no teu inconsciente, o teu cérebro para de liberar adrenalina e cortisol, você vai se estabilizar e vai ter uma vida normal. O que eu quero dizer? Por exemplo, tem muitas pessoas que dependem de medicação para poder estar estabilizado. E a medicação é um paliativo. Você toma, você estabiliza. Mas se você para com a medicação, volta tudo de novo. Porém, tem os efeitos colaterais. Você vai tomar aquela medicação e você olhando na bula, você pode desenvolver uma série de outros problemas. Quando você identifica as causas, que são exatamente os registros traumáticos, quando você consegue sair desse cenário e você consegue eliminar aquelas experiências que marcaram você negativamente, e aí os sintomas da depressão e da ansiedade desaparecem. Mas para lhe ajudar, o que eu quero lhe dizer nessa noite, eu não consigo aqui, nesse conteúdo, explicar como é que você faz isso, são exercícios, mas eu tenho uma proposta para você. Na verdade, são 2 propostas para te oferecer nessa noite. As propostas são essas. Tem muita gente que precisa de ajuda. Ouviu todo esse conteúdo aqui e com certeza tem várias situações relacionadas ao que eu acabei de dizer, mas quando chega na hora de fazer um processo de terapia, ela não consegue porque ela não tem condições de pagar. Às vezes um terapeuta, porque são várias sessões que ela precisa para obter ajuda. E muitas vezes vejo pessoas sofrerem porque elas querem se cuidar, mas não têm condições de pagar um processo. Então, eu tomei uma decisão de criar um curso online, onde ensino como usar essas ferramentas para você poder se libertar dessas emoções tóxicas. E esse curso online, ele está num preço acessível a qualquer pessoa. Já são 12 parcelas de R$ 29,64. Com certeza, talvez mais barato do que o seu próprio remédio. Você pode parcelar isso aí em 12 vezes. Então, são 12 parcelas de R$ 29,64 que você consegue, estudando, buscando conhecimento, usar as ferramentas necessárias. Seu problema é crença? Tem várias ferramentas que vão te ajudar a você eliminar essa crença. Seu problema são traumas? Lá tem um exercício que você vai aprender de etapa por etapa como fazer esse exercício para eliminar esse trauma que você tem. O seu problema é dificuldade de entender como funcionam as emoções, como gerenciar as emoções. Você vai encontrar um conteúdo lá que vai te explicar detalhadamente nesse curso online como você lidar com essa parte emocional, como é que você aplica essa parte emocional. Então tem várias ferramentas que podem te ajudar a mudar a sua cabeça e você voltar a ter uma vida normal. E como é que você tem acesso a esse curso? Só você ver na descrição do vídeo, você vai ver o link lá que vai dar você acesso a esse conteúdo para você poder adquirir e você poder se libertar dessas emoções tóxicas que tanto te atrapalham. Ou então, se você dissesse, não, Marcelo, eu tenho condições de passar por um processo de terapia, você abriu minha mente, você pode também me acionar, meu WhatsApp também, o link do WhatsApp também está na descrição desse vídeo. Você pode me acionar e você pode aí me contratar para poder você fazer um processo de terapia para você poder se reabilitar. E aí, é só você me chamar lá no WhatsApp, que a gente agenda no horário, e eu vou estar contribuindo na sua vida. Para finalizar, o que eu quero dizer para você, tem muitas pessoas que não dão valor ao cuidado emocional. Muita gente sacrifica-se financeiramente para poder ter conforto, troca de carro,
mobiliar a casa. Tem pessoas que fazem sacrifícios pela tecnologia. Por exemplo, tem muita gente que não tem condições, mas tem um celular. E nada contra. A questão é que, por que a pessoa conseguiu um celular? Porque é prioridade para a vida dela. Eu quero que todo mundo tenha o melhor celular. Muitas vezes a pessoa ela não enxerga que tratado emocional é muito mais importante do que você ter tecnologia, ter conforto, ou até mesmo ter lazer. Então, o que eu digo para você, cuide do seu emocional. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você não trata essa área da sua vida, você vai prejudicar, muitas vezes, a sua saúde. Daqui a pouco você vai desenvolver problema de pressão, você vai desenvolver problemas cardíacos, você pode desenvolver problema de fibromialgia, enfim, uma série de doenças no seu corpo físico. Por causa dos problemas emocionais, você pode ter problemas de relacionamento. Quantas pessoas que se separaram porque não conseguiram conviver por causa da briga, do desentendimento, e quando você vai descobrir por que a pessoa era tão explosiva, e aí você percebe que ela tinha um alto grau de ansiedade, um alto grau de irritabilidade, e depois da separação caiu a ficha, ela se arrependeu profundamente de ter passado, ou melhor, de ter agido daquela forma. Também vai atrapalhar sua vida, muitas vezes, financeira, porque você chega um nível que, por não se cuidar, daqui a pouco você começa a ter medo de sair de casa, você não consegue ficar no ambiente de trabalho, você não tem energia para produzir, e aí você percebe que você vai parando, né? Vai perdendo as oportunidades que você poderia ter na vida, exatamente por não se preocupar em cuidar do seu emocional. Então, eu quero dizer para você o seguinte, uma das coisas mais importantes que você tem é exatamente o seu interior. Você precisa estar bem por dentro. Se você não estiver bem por dentro, tudo que você tem por fora perde a graça. E eu já vi muita gente, bem de vida, dizer assim, Marcelo, eu trocaria tudo que eu teno só para ter paz. Isso às vezes a pessoa tem tudo, mas interiormente ela não é feliz, ela não está bem. E se você vive esse cenário, você precisa o quê? Se tratar. Então priorize. Pode adquirir o curso. É um preço acessível se você tem problemas financeiros. O curso ele vai te ensinar passo a passo. É um curso online. Você vai aprender como fazer tudo para poder melhorar essa parte emocional sua. Ou então você pode me procurar, marcar um processo de terapia para que você possa se tratar e voltar a ter a vida que você tinha no passado e que você perdeu exatamente por algum cenário, por alguma situação que você passou, ou você está precisando de ajuda porque está vivendo um conflito em alguma área da sua vida e você não consegue resolver sozinho. Fica para você aí o conselho que eu estou te dando e espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Um abraço.